Oi pessoal, segunda aula no ar, aula bem quentinha para vocês. Só relembrando que esses vídeos, essas videoaulas, elas estão sendo de forma bem caseira, né? Já que a gente está nessa quarentena, a gente é obrigado a ficar em casa. Então, as aulas estão sendo gravadas assim, tá? De forma bem informal, vamos dizer assim, tá? Outra coisa, eu queria só relembrar com vocês a primeira aula. Tivemos um número de visualizações bem legal, assim, estou bem feliz com isso. Na primeira aula a gente trabalhou toda a nomenclatura do violão, né? Ou seja, os nomes das peças, do violão como um todo, do corpo do violão. A gente também falou sobre cifras, né? Lembrando que as cifras elas é a representação das notas musicais por meio das 7 primeiras letras do alfabeto. Então isso aí são as cifras que servem para a gente ler a música, por exemplo, né? A letra da música para poder tocar. A gente vai trabalhar a questão de cifras um pouco mais, eu acredito que pela terceira aula a gente já começa a trabalhar as cifras propriamente dito, certo? E nós vimos também a questão do exercício de coordenação, exercício de aquecimento, tá? Nós falamos também sobre a postura do violão, né? Eu falei a vocês da postura erudita, da postura popular, só que eu estou numa outra postura, hoje deu para notar que eu estou numa postura diferente aqui, tá? Como é uma aula, assim, um vídeo aula informal, né, vamos dizer assim, essa é uma postura que eu gosto de tocar, eu me sinto confortável tocando nela, tá? É meio que uma mistura do popular com o erudito, tá? Então eu gosto, por isso que eu estou fazendo essa postura hoje, tá? Para vocês. E também fica melhor de vocês visualizarem o braço do instrumento, já que a gente só está com uma câmera, a gente não tem duas câmeras aqui nem para focar, certo? Então é algo que também não dê tanto trabalho para fazer, tá? Então, esses foram os assuntos da nossa primeira aula. Lembrando que na descrição desse vídeo a gente tem uns links que vão direcionar vocês para o material, tá? Tanto da primeira aula como para essa aula de hoje, para a segunda aula, ok? Bom, a gente vai trabalhar agora o exercício de coordenação, tá? Lembrando que esse exercício é legal que você sempre, antes de estudar, você faça ele como forma de aquecimento. Então, ontem a gente trabalhou, inicialmente, dedo indicador e médio, né? Alternado, onde você fazia nas cordas soltas, primeiramente, 4 vezes em cada corda. Subindo e descendo, né? Você faz isso umas 2 vezes e tá ok. Aí você já pode passar para fazer junto com a mão esquerda, você já apertando, tá? Então na mão esquerda a gente trabalhou dedo 1 e dedo 2, né? Lembrando que a mão esquerda são números e a mão direita são letras. Então a gente faz a mesma ideia, né? Só trabalhando com o indicador e médio. 4 vezes em cada, subindo. E descendo. Depois dedo 2 e dedo 3. Tem que atentar para o polegar que vai ter aqui atrás. Você tem que observar se ele está retinho, né? Tenta manter ele sempre mais reto possível. E aí vem o dedo 3 e o dedo 4, que é a parte talvez mais difícil desse exercíciozinho. Certo? Depois você faz uns 4. Quanto mais próximo você deixar os dedos da mão esquerda próximo às cordas, melhor. E você pode fazer o mais lento possível, né? Certo? E aí você vai fazendo isso uns 5, 10 minutinhos no máximo, tá? Você ainda pode brincar com esses exercícios, né? Você começou aqui, aí você vai aumentando sempre de um em uma casa. Mas mantendo a ideia dos 4 dedos, né? Se quiser já mudar para outro, ó, brincar. E aí você começa a fazer um trabalho de deslocamento da mão, tá? Então isso aí fica a critério de vocês, essa brincadeira, tá? Então lembrando que é um estudo de aquecimento, tá? E aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais interessante, tá? Contanto que vocês obedeçam esse iniciozinho, tá? Os 4,
E aí depois você pode brincar um pouquinho. Você pode até mudar a ordem dos dedos, por exemplo. Aqui eu faço 1 e 2, você faz 2 e 1. 3 e 2. 4 e 3. Você pode fazer 1 e 3. Você vai brincando, você vai criando padrões, tá? Esses padrões, se vocês assistirem outras videoaulas, que no YouTube tem várias que vocês podem acompanhar, vocês vão ver que tem vários professores que ensinam de maneiras diversas, tá? No nosso caso, como a gente só tem 12 aulas para fazer esse trabalho, e o objetivo é que você toque o mais rápido possível, pelo menos uma música, né? Que é o nosso combinado. Você faz esse exercício, né, aprendeu a fazer, e aí você pode sair brincando com ele, criando os seus próprios exercícios de aquecimento. Tá certo? Já que a gente já fez o exercício de aquecimento, lembrando a vocês que a gente também viu o nome das cordas, né? Então eu vou só recapitular aqui com vocês. Primeira corda Mi, segunda corda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e a sexta é o Mi novamente. Então tem duas cordas Mi, certo? Isso lembrando que elas são soltas. Então quando eu falei ontem que você, a partir do momento que você aperta uma das casas, já não vai ser mais aquela nota que a gente falou inicialmente, das cordas soltas. E aí como é que eu faço para saber? Bom, vamos pegar a primeira corda, que é a corda Mi, certo? Ela solta. Quando você aperta aqui, qual vai ser a próxima nota? Lembra das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então logo após o Mi, que no caso ela solta aqui, se eu aperto aqui, já vai ser a nota que vem após o Mi. Tá? Então eu apertei aqui na primeira corda, a primeira casa, então vai ser a nota que vem após o Mi, que é a nota Fá. Certo? Se eu venho aqui para a segunda casa da primeira corda, aí você vai dizer, então se a lógica é a nota que vem depois de Fá vem um Sol, não é isso? Nesse caso não. Por quê? Lembrando também na parte de Si, nós vimos os acidentes musicais, sustenido e bemol, tá? Lembra disso. Então nesse caso aqui eu tenho o Fá na primeira corda, primeira casa. Quando eu venho para a segunda casa da primeira corda, eu não tenho ainda o Sol. Eu vou ter uma nota que fica entre o Fá e o Sol, que é exatamente o Fá sustenido, certo? Isso para quem toca piano fica mais fácil entender, porque normalmente as teclas pretas elas são as teclas com essas alterações, tá? Então aqui no violão, como é que vai funcionar isso? Eu tenho um Mi solto, a primeira corda. Quando eu aperto a primeira casa da primeira corda, eu tenho a nota Fá, que é a nota que vem logo depois do Mi. Se eu venho para a segunda casa da primeira corda, eu já vou ter a nota Fá sustenido. Ainda não é a nota Sol. Quando eu for para a terceira casa da primeira corda, aí sim eu tenho a nota Sol. Seguindo essa lógica, se eu vier para a quarta casa da primeira corda, eu vou ter o Sol sustenido, tá? E na quinta casa da primeira corda, eu vou ter a nota que vem depois de Sol, que no caso é o Lá. Então, recapitulando. Mi solto, se eu aperto, vai ser o Fá. Se eu venho aqui para frente, Fá sustenido. Se eu venho mais um pouquinho, eu vou ter o Sol, Sol sustenido. E na quinta casa da primeira corda eu tenho um Lá, que é a nota que vem depois do Sol, certo? Se eu seguisse mais adiante, eu teria aqui, ó, lembrando, o Lá na quinta casa da primeira corda, eu vou ter logo em seguida um Lá sustenido, tá? Não é o Si logo de imediato, porque entre uma nota e outra existe exatamente o sustenido ali no meio, que é o que a gente chama de semitom, mas não é assunto pra gente nesse curso, certo? Então aqui eu tenho um Lá, Lá sustenido, Si. E aí, depois do Si, aí você vai dizer, então é Si sustenido. Nesse caso, não. Depois do Si, eu vou ter já o Dó. Por quê? Porque Si e Mi, a gente não utiliza o sustenido, tá? É a mesma coisa aqui do início, ó. Quando eu faço Mi solto, aqui, pela lógica, seria Mi sustenido, né? Mas como Mi e Si não tem sustenido, você já vai para a nota que vem na frente, que no caso, depois do Mi é o Fá, certo? A mesma coisa é entre o Si e o Dó. Então, se aqui eu tenho o Si, quando eu venho para cá, eu não tenho o Si sustenido, eu tenho o Dó, certo? E se eu seguir adiante, eu vou ter Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, ao Mi de novo. Depois do Mi não é Mi sustenido, vai ser o Fá. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e assim sucessivamente, tá? Na segunda corda, o nome dela é Si. Então, se você aperta, aqui não vai ser o Si sustenido, lembrando, né? Vai ser o Dó. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, depois do Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si.
tá? Terceira corda, solta, não é Sol? Aqui eu vou ter o Sol sustenido. Por quê? Porque Sol tem sustenido. Lembrando que Mi e Si são as únicas que não tem. Então, nesse caso aqui, sim, eu vou ter o som sustenido. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Ó, como o Si não tem sustenido, então já vou direto para o Dó, que é a nota que vem logo depois. Isso se repete em todas as cordas, em todas as casas. Dessa forma, você tem como saber as notas dentro de cada casa e de cada corda. É claro que, como o objetivo desse curso não é que você saia decorando isso aqui você vai aprender com o tempo, certo? Inclusive tem um materialzinho que eu coloquei também na descrição para vocês terem acesso, uma orientaçãozinha sobre isso, tá? Então o objetivo aqui não é você saber decorar isso agora, mas é você pelo menos se localizar, você saber as principais notas, até pelo menos a terceira casa. Tá? Por exemplo, segunda corda, né? Segunda corda solta, né? O Si. Aqui eu já vou ter o Dó. Então eu já sei que sempre aqui, na segunda corda da primeira casa, eu vou ter a nota Dó. Tá? E se vocês observarem, eu estou tentando obedecer o máximo possível os dedos e as casas. Por exemplo, se eu toco a nota na primeira casa, eu estou usando o primeiro dedo. Se eu toco a nota na segunda casa, estou usando o segundo. Se eu toco a nota na terceira casa, estou usando o terceiro dedo. Se eu toco a nota na quarta casa, eu estou usando o quarto dedo. Certo? Então, eu estou tentando seguir essa ordem aqui. E aí, dessa forma, se você fizer esse treinamento devagarzinho, você vai aos poucos decorando. Tá? Se tivesse que dizer para vocês o que vocês precisariam decorar agora, nesse momento, aprender, seria até a terceira casa. Tá? E não precisa ser todas as cordas. Você faz aí no máximo até a terceira corda para você ter essa ciência para o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá beleza? Pessoal, na descrição do vídeo tem um material que é muito importante você dar uma olhada agora, nesse momento da aula, que é o tablatura, certo? Eu estou chamando isso aí de tablatura simples, né? Porque se a gente for, por exemplo, no Cifra Clube, tem um outro jeito de tablatura. Mas essa tablatura simples ela é muito fácil para você aprender a tocar alguns solinhos simples, fáceis da gente aprender, certo? Então a ideia nesse momento é essa. É que você consiga tocar já aqui nas primeiras posições, algo muito simples, certo? Então se você acompanhar agora aí a sua tablaturazinha, o seu material, você vai ver que tem duas páginas nesse material. Na primeira página tem alguns números. Tem o número 1 e 0, seria o 10, né? Então esse primeiro número aí, que é o número 1, ele identifica sempre a corda. Ele vai identificar a corda. Que corda é? A corda 1, então é a primeira corda, certo? E esse 0, ele vai identificar a casa. Como não existe casa 0, então é corda solta. Você não aperta isso. Agora, por exemplo, se eu tivesse aí o número 11, seria o quê? Primeira corda, primeira casa. Você teria que pressionar ela e depois, obviamente, você tocar, certo? No segundo exemplo aí tem o número 21, se eu não me engano. 21. Então esse 2 quer dizer o quê? Segunda corda e o 1 quer dizer primeira casa. É onde você vai apertar o seu dedinho lá, tá? Então isso é o que eu estou chamando de tablatura simples. Se a gente começar a escrever os próximos solos nesses numerozinhos, fica muito mais fácil de você conseguir tocar lendo já alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a música, eu acho que se você for para a segunda página, aí tem uma musicazinha já que vocês conhecem, certo? É uma das músicas mais fáceis, normalmente é a primeira que se aprende em qualquer instrumento, tá? Mas é para vocês entenderem agora como é essa ideia da escrita dessa tablatura simples, certo? Então, se vocês observarem aí no número, eu coloquei notas, né, o nome das notas, para vocês, logicamente, aos poucos ir aí aprendendo, mas eu quero que vocês observem a questão da tablatura, que são os números, tá? Então, nesse exemplo aí da segunda página, no primeiro quadradinho tem o número 21, que é o quê? Que é a segunda corda, primeira casa, já que o primeiro número indica a corda e o segundo número indica a casa, tá? 21. Logo em seguida, eu vou ter o número 23, que seria o quê? Segunda corda, terceira casa. Aqui. E observe que eu estou tocando, eu estou obedecendo aquela ordem dos dedos, tá? Primeira casa, primeiro dedo. Segunda casa, segundo dedo. Terceira casa, terceiro dedo, certo? Então, as duas primeiras notas aí que vão aparecer é 21 e 23. Né? 21, 23. Logo em seguida vai aparecer o 10, que é a primeira corda solta. Lembra que o 0 é solto? Então eu vou ter 21, 23 e o 10. E aí eu já tenho que atentar para esses dois dedos aqui. Se vocês olharem aqui para a minha mão, vocês vão ver que eu estou tocando indicador, médio,
indicador. Ou seja, eu não estou repetindo o dedo, eu evito isso. É claro que no começo você vai querer tocar com um dedo só, tá? Não tem problema. O objetivo aqui desse curso é você tocar da forma como você achar mais confortável. É claro que se você for fazer um curso, né, até mesmo de forma online, como a gente está tentando fazer agora, os professores vão dar dicas, né, de técnica, de quais dias você deve executar. Mas o objetivo desse curso é que você toque o mais rápido possível, certo? Bom, então eu tenho 21, 23, 10, certo? Aí depois você vai fazer 21, 23, 10, você vai ter 13, que seria o quê? Primeira corda, terceira casa. E tem ele duas vezes. Então vai ficar 21, 20, 10, 13. 10, 11. Já está soando aí o Asa Branca, né? Que é a música que a gente está se propondo a aprender agora, nesse momento de quarentena. Então, ó, 21, 23, 10, 13, duas vezes, 10, 11. Essa é a escrita que vocês estão acompanhando no material, tá? Aprendeu essa escrita, mas eu quero só olhar aqui para as notas, não tem problema, faz do jeito que você quiser, você está na sua casa, você tem direito. Então, tá? Então você já tem a primeira parte aí do Asa Branca, tá? E aí é legal aprender essa tablatura, por quê? Porque amanhã eu vou estar lançando para vocês, na terceira aula, um materialzinho com um solinho. E vai estar escrito assim, não vai ter o nome das notas, não vou colocar a princípio, vou colocar só os números, e aí para vocês tentarem executar isso e descobrir que música é, tá? Então, recapitulando aqui, ó, 21, 23, 10, 13, 10, 11. A segunda parte fica mais fácil, ó. 21, 23, 10, 13, 11, 10. Tá? Então só muda o finalzinho dessa segunda parte. E as próximas partes você pode tentar pegar elas sozinho, beleza? Se você quiser, você pode gravar um videozinho aí, postar no seu Instagram, marca a rádio, tá? É @Rádio Escolar IFRN. Marca a gente que a gente vai acompanhando, eu vou orientando vocês também aí pelo Instagram e também para a gente poder repostar isso, tá? Mostrar que vocês já estão conseguindo tocar, executar. Beleza? Recapitulando, tá? Então nós fizemos exercícios de coordenação, é importante sempre no início fazer um exercício de aquecimento, certo? Que isso vai amolecer teus dedos nesse início, vai trabalhar a coordenação. Segundo, nós estudamos sobre a localização das notas no braço do instrumento. Aí é interessante você revisar isso várias vezes e consultar o material que está na descrição. E o terceiro ponto foi exatamente essa leitura de tablatura simples, tá? Se você tiver dúvida, só escrever, bota um comentáriozinho aí que eu respondo, eu estou sempre acompanhando. E se for o caso, a gente faz uma aula específica para isso também, certo? E tem aí uma musicazinha já para você ir estudando, né? Eu quero ver quem consegue executar essa música aí daqui para amanhã, tá? Para nossa terceira aula e já postar e compartilhar isso pra gente. Beleza? Essa foi a nossa segunda aula, nós temos agora mais 10 aulas para você aprender a tocar pelo menos uma musicazinha nessa quarentena. Valeu, gente! Lembra de compartilhar, de dar o like aí no nosso vídeo, certo? Segue a gente também no Instagram, @Rádio Escolar IFRN. Você pode dar uma olhada no nosso site também, que é radioescolarifrn.com. Beleza? Então vai dando essa moral aí pra gente. Valeu!